O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, o 22º domingo do tempo comum, nós nos encontrarmos aqui na nossa igreja matriz, também pelas mídias sociais da nossa paróquia, para celebrar a Eucaristia. Nós estamos celebrando hoje o último domingo do mês vocacional. E se nós olharmos tudo aquilo que a liturgia da palavra hoje nos apresenta, nós precisamos entender que Deus nos convida a entender que vocação, muito mais do que chamado, vocação passa pelo grande mistério do amor. Porque quem ama, chama. Deus, por nos amar, nos chamou à vida. Deus, por nos chamar, nos deu uma vocação específica. Alguns, Deus amou e chamou para o ministério sacerdotal. Outros, Deus amou e chamou para formar família. Outros ainda, Deus chamou para ser consagrado, consagrada, religioso e religiosa. E outros, Deus chamou para no mundo, com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu testemunho, mostrar a existência do amor de Deus, onde você vive, que são as vocações dos leigos. Lembrando que hoje a igreja nos faz memória do catequista. O homem e a mulher que dentro da igreja, por amor aos irmãos, se coloca a serviço da comunidade. Não existe maior prova de amor a Deus na vida dos leigos daqueles homens e mulheres que são chamados a ser catequistas, transmissores da fé.
Se nós fôssemos escolher uma liturgia da palavra para este último domingo do mês das vocações, nós não escolheríamos melhor. Porque falar de vocação, nós lembramos aquilo que a igreja ensina. É falar também de conversão. Porque quando Deus nos chama a assumir um estado de vida, seja sacerdotal, familiar, religioso, religiosa ou leigo, Deus nos convida a mudar de vida, a conversão. E conversão, nós sabemos, do grego metanoia, significa mudança de mentalidade. Como nós precisamos mudar a nossa mentalidade, gente? E mudar a mentalidade implica também em mudar a postura. Sempre foi assim. Só que a partir de hoje, Deus nos convida a que não seja mais assim. Mudar de mentalidade significa eu mudar o sentido da minha vida. Eu mudar o meu modo de proceder. Mudar de mentalidade implica também, queridos irmãos e irmãs, mudança de conceitos. Hoje, toda a liturgia nos convida a mudar os nossos conceitos. Porque se não tem conceito correto, não existe conversão correta. Se eu tenho um conceito errado a respeito de uma verdade, saiba, eu posso seguir aquele caminho e aquele conceito errado me leva à perdição. As 3 leituras que nós ouvimos, a primeira leitura do profeta Jeremias, a segunda leitura Romanos 12 e o Evangelho de Mateus que nós ouvimos, dando continuidade ao Evangelho da semana passada, Mateus 16, Deus revela isto. Nós precisamos converter. Romanos 12, versículos de 1 a 2 vai dizer para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. São Paulo está falando para uma comunidade que as pessoas eram maravilhosas, mas quem tinha que mudar sempre era o outro. Se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho, muitas vezes nós também somos assim. Lá no teu matrimônio, quem é que tem que mudar? Não é o maridinho? Não é a esposinha? Não é o teu filhinho que tem que mudar? Porque eu estou certo, eu sou o pai. E sempre foi assim. E a palavra de Deus vai dizer para nós: se você ama, mude você primeiro. Para que de fato, tudo na sua vida seja transformado. Não vos conformeis com este mundo. E a palavra vai dizer: mas transformai-vos. Transformai-vos interiormente, transformai-vos pela ação do Espírito Santo, transformai a vossa maneira de pensar, a sua maneira de julgar, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. Isso é bom, é agradável e perfeito. Se nós queremos agradar a Deus com a nossa vida, com a nossa vocação, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar, de julgar e de agir. Porque não existe metanoia somente no mundo das ideias. Isso é platonismo. O mundo perfeito, lá no alto, aqui na terra, é cada um por si, é selva de pedra. Não. No cristianismo não pode ser assim. No cristianismo, aquilo que passa na minha ideia tem que cair no meu coração. E caindo no meu coração, eu ser transformado. Por isso o profeta Jeremias, na primeira leitura que ouvimos, ele começa a sua grande confissão, para não dizer lamentação. Você sabe que o profeta Jeremias, ele foi chamado a ser profeta desde o ventre da mãe. O início do livro do profeta nos conta isso. Antes que me formastes no seio materno, Deus me chamou. Assim também, Deus chamou cada um de nós. Para quê? Para uma missão. Você sabe qual era a missão do profeta?
a ajudar o povo a sair da idolatria. E a imagem desta saída da idolatria, o profeta Jeremias, ele queria assumir uma sublime vocação. O profeta queria casar. Ele não sabia muito bem o que ele estava querendo. O profeta Jeremias queria casar. E Deus o chamou para uma missão que o impedia de casar. E aqui nós entendemos por que o padre não casa. Porque muita gente pensa que o padre não casa porque o padre não gosta de mulher. E isso não é verdade, viu? Porque tem gente que acha, vai ser padre porque não gosta de mulher. Não dá conta da coisa. Dá conta e dá muita conta. Mas o padre, para viver plenamente a sua vocação, para poder servir o povo como tem que servir, ele tem que ser livre. Casamento não deixa o homem livre para servir a Deus. Pode ver você que é casado. Você é livre para fazer o que você quer? César, para. Depois ela te pega, hein? O padre pergunta, mas tem coisa que você não precisa responder, que você se compromete. O casamento é maravilhoso, não é? Claro que é. É uma vocação linda para quem recebeu o chamado. Mas você sabe, casou, você não é mais livre. Você já não pode jogar bola a hora que você quer. Você já não pode ir na manicure, na pedicure, no cabelo cure e Augusto cure a hora que você quer. Tem horário, tem compromisso, tem filho, tem família. E tudo isso é próprio de cada vocação. Imagina se o padre casasse. Como que seria a vida desse homem? As mulheres que não são ciumentas, que não querem atenção, as mulheres são tudo resolvidas. Ai, não me deu atenção. Ai, trocou pela vizinha. O padre tem que ir no hospital de madrugada, tem que ir no cemitério de madrugada. Onde é que você vai? Eu vou no cemitério, mas essa hora, eu não tenho hora para morrer. Não tenho hora para visitar doente. E tem gente que acha que padre é padre porque não gosta da coisa. O padre não casa porque ele tem que ser livre para viver o chamado de Deus. O profeta Jeremias, para ser profeta, ele queria casar. Mas nós ouvimos hoje a primeira leitura dizendo que Deus o seduziu. Porque toda vocação passa pelo mistério da sedução. E você sabe, irmãos, que quando nós ouvimos esse verbo seduzir na Bíblia, não é a sedução no sentido negativo, porque você sabe que tem a sedução no sentido negativo. Muito casamento não dá certo, por quê? Porque o marido, porque a esposa se deixa seduzir pelo Ricardão, pela Ricardona, e aí estraga tudo. Eu fui seduzido, padre. Foi porque deixou ser seduzido. Porque se você tivesse o olhar na tua esposa e o olhar em Cristo, não tem quem te seduza. Jeremias foi seduzido por Deus. Em que sentido? O verbo seduzir na Bíblia significa atrair. Deus nos atrai com laços de amor. Não para nos aprisionar, mas para nos dar liberdade. Pode ver, a sedução do mundo aprisiona. A sedução divina liberta. E eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu sei o que é certo e o que é errado. A hora que eu tenho que fazer e a hora que eu não tenho que fazer. Jeremias disse: seduziste-me, Senhor. A tua força foi maior do que eu. Porque a força que nos atrai é o amor. A força mais poderosa que existe neste mundo, meus irmãos, é o amor. O amor que cura, o amor que liberta, o amor que restaura, o amor que respeita, o amor que transforma a nossa vida. Entenda, hein? Não existe transformação e conversão sem amor.
Deus só muda a nossa vida porque Ele nos ama. Nós nunca vamos fazer com que ninguém seja transformado se nós não amarmos. Só o amor transforma. Não existe transformação a ferro e fogo. Pode ver o exemplo na nossa casa, pode ver o exemplo na nossa família. Quanto mais você ama, mais a pessoa amada vai quebrantando o coração, por meio dos atos de amor. Agora vai tudo a ferro e fogo para você ver. Quanto mais você aperta o parafuso, mais a pessoa esperneia, mais a pessoa se revolta. Agora, quanto mais você ama, mais a pessoa vai entrando na dinâmica do amor. O profeta Jeremias, por ser seduzido por Deus, por fazer aquilo que Deus queria, porque Deus o chamou para levar a palavra, ele levou. Deus o chamou para anunciar a verdade, ele anunciou. E diante desta realidade, o que acontecia? O profeta só via sofrimento. Quanto mais ele fazia a vontade de Deus, mais ele sofria, mais ele era incompreendido, mais as pessoas se revoltavam com ele, mais as pessoas o humilhavam. Para mostrar para nós que na lógica de Deus, nem sempre amor com amor se paga, como diz o provérbio. Muitas vezes eu faço só o bem, padre, por que eu recebo o mal em troca? Porque a lógica do mundo é diferente da lógica de Deus. Aqui neste mundo a gente faz o bem, e muitas vezes a gente leva o mal. Sim ou não? Só Deus paga o bem com o bem. Aquilo que passa pelas mãos dos homens, nós estamos na berlinda. Nós estamos num paredão. Dependendo do zap-zap, do zup-zup, a gente é deletado. Só Deus retribui o amor com amor. Os homens não. Muitas vezes. O profeta, diante da realidade de anunciar o amor, ele é incompreendido. E aí ele reclama para Deus: eu fiz tudo o que o Senhor mandou, e olha o que eu recebo como retribuição. E aí nós vamos entender por que no evangelho de hoje Jesus vai dizer aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Porque a dinâmica do evangelho não é a dinâmica do Raul Gil. Você sabe qual é a dinâmica do Raul Gil? O Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho e vaza. Saia de mansinho. Essa é a dinâmica do Raul Gil. A dinâmica de Jesus não é essa. A dinâmica de Jesus é: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e venha. Siga-me. E tomar a cruz é amar. Tomar a cruz é abraçar a história. Tomar a cruz é saber que diante do chamado que eu recebi enquanto padre, eu vou passar por tribulação, eu vou passar por sofrimento, mas se eu sei a quem eu estou servindo, aquele que me chamou, aquele que me ama, no final das realidades difíceis, eu experimentarei o consolo, a salvação. Você no matrimônio, você na vida consagrada religiosa, a mesma coisa. O problema é que nós pensamos assim: eu estou servindo a Deus, eu estou tocando na missa, eu estou fazendo a liturgia, eu estou ajudando como ministro, a minha vida não pode ter problema. Essa é a nossa mentalidade. Eu sou de Deus, por que eu estou sofrendo? É melhor não ser. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você sendo de Deus ou não sendo de Deus, você acreditando em Jesus ou não acreditando em Jesus, você vai passar por problema. Qual a diferença? Porque se você está com Deus, o teu problema tem um fim. Agora, se você não está com Deus, o teu problema só aumenta, porque a segurança é você. Jesus está dizendo aos discípulos: eu vou passar pela cruz. O Filho do Homem vai sofrer, vai morrer, mas vai ressuscitar. Pedro,
vai ao encontro de Jesus e diz: que Deus não permita isso, Senhor, que o Senhor não sofra. E como nós hoje precisamos entender que esta liturgia de hoje, ela está vinculada da semana passada. Você lembra domingo passado? O que Jesus disse para Pedro no Evangelho? Ih, padre, não lembro nem que eu almocei ontem, vou lembrar do domingo passado. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus elogiou Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso tu serás Pedro, e eu vou edificar a minha igreja na tua fé. Esta foi a leitura da semana passada. Qual é o evangelho de hoje? Depois de elogiar Pedro, depois de dizer que Pedro seria pedra firme, seria fundamento da fé, Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço. Para mostrar que num segundo nós estamos na graça, num segundo nós perdemos a graça. Se eu aceito a vontade de Deus, a ação do Espírito, a conversão, eu estou na graça de Deus. Se eu não me deixo conduzir pelo Espírito Santo, eu sou conduzido pelo espírito do mundo, pelo espírito de porco, e estou fora da graça, eu me torno pedra de tropeço. Jesus está chamando Pedro de Satanás. Você consegue entender isso, gente? Porque muitas vezes a gente pensa que Jesus é só bonzinho, ele só fala coisinha boa para nós. É o padre Ágaro que é bravo, Jesus é mansinho. Eu ainda não chamei ninguém de capeta, eu acho que está na hora. Jesus disse que Pedro era Satanás, porque não pensava as coisas de Deus, pensava as coisas do mundo. Como que eu vou viver o meu chamado, este chamado do amor, se eu penso as coisas do mundo? As coisas do mundo é o prazer, as coisas do mundo é o hedonismo, que eu só quero as regalias, eu não posso sofrer um pouquinho. Se eu sofro um pouquinho, eu já me revolto com Deus, não vou mais na igreja. Se ninguém faz o que eu quero, não serve, eu não vou mais nessa igreja, eu não vou mais na São Sebastião, porque o padre é isso, porque a irmã é aquilo. E você, o que é? O que você é? Não pode sofrer nem um pouquinho? Por amor a Jesus? Os santos padres da igreja nos ensinam: não existe amor verdadeiro sem sofrimento. Não existe amor verdadeiro sem cruz. Pode perguntar para os casados. O amor, ele só aumenta na vida do casal depois que o casal passa juntos pelo sofrimento, pela provação. Enquanto não tem provação, é só superficial. Então, só na superfície. Agora, depois que comeu 1 quilo de sal junto, ou estou mentindo, Rose? Enquanto a gente não passa pelo sofrimento, o casal não cresce. Enquanto o cristão não passa pelo sofrimento, o cristão não vira cristão. Por isso Jesus diz: quem quer me seguir, pegue a sua cruz, abrace a sua cruz, bem abraçadinho, porque aqui está o verdadeiro amor. Olha a prova de amor, gente. Se você quer verdadeiramente viver o teu chamado, a tua vocação, saiba, passar pela cruz é gesto de amor, atitude de amor. Amor que salva, amor que transforma, amor que converte o coração e a alma do homem, para que nós possamos verdadeiramente ser de Deus. No último domingo do mês das vocações, este é o convite de Deus para nós. Que nós possamos nos decidir pelo amor. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E a sedução que Deus realiza na nossa vida é sempre para o nosso bem,
para o nosso crescimento. Porque quem ama, chama. E quem chama, envia. Nós temos uma missão neste mundo: anunciar o amor de Deus que nós também experimentamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos em pé e juntos professemos.